Boa noite. Nesta quarta-feira, a gente fala sobre produção energética no Rio Grande do Norte, com Hugo Fonseca, secretário estadual adjunto do Desenvolvimento Econômico. E mais, hoje tem divulgação da pesquisa TCM-TS2 do quadro eleitoral de Natal. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda a Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje a gente fala sobre produção energética do Rio Grande do Norte, petróleo, gás natural. Vamos saber os números, entender, né, justamente esta produção aqui do Rio Grande do Norte. Divisão de royalties também. Saiu um levantamento do terceiro trimestre aqui do Rio Grande do Norte e a gente vai trazer os detalhes para você com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. Mande já a sua mensagem, os contatos aparecem sempre aqui no canto da tela, através do Instagram, @Cenário Político TCM e também no WhatsApp 988028941. Antes de a gente iniciar a nossa entrevista de hoje, que vai ser por Skype, como você viu na abertura, o secretário adjunto está na capital, está em Natal. A gente vai ter esse contato em instantes, né, durante aqui a nossa entrevista. Mas antes tem divulgação de pesquisa, mas não a de Natal. A de Natal é daqui a pouco, tá bom? Logo após o cenário político, tem divulgação de pesquisa da corrida eleitoral de Natal. Mas o TCM Pesquisa divulgou nessa terça-feira o resultado da terceira pesquisa eleitoral da cidade de Açu. Acompanhe os números. A pesquisa entrevistou 593 eleitores na cidade entre os dias 29 a 30 de setembro e possui margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e possui registro no TSE com o protocolo RN-05520/2024. Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não são apresentados a uma lista de candidatos, o doutor Lula, do Republicanos, lidera com 42,8%. Doutora Vanessa, do União Brasil, tem 42%. Dentro da margem de erro, os candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos, nulos e nenhum são 1,2% e outros candidatos registraram 0,2%. Na pesquisa estimulada, onde os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos, doutor Lula passa a ter 44,4% e doutora Vanessa soma 43%. Assim como na espontânea, dentro da margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 7,4% não sabem ou não responderam e branco, nulo e nenhum registraram 5,2%. Na pesquisa de rejeição, onde os entrevistados falam sobre quais candidatos eles não votariam, 31,4% dos entrevistados rejeitam o candidato doutor Lula, enquanto doutora Vanessa é preterida por 31,2%. 26,6% votariam em qualquer um. 6,9% não sabem ou não responderam e 3,9% não votariam em nenhum dos candidatos. Os dados completos da pesquisa de Açu e todos os cruzamentos possíveis poderão ser realizados no painel da TS2 Pesquisas disponibilizado no portal TCM Notícia, o tcmnoticia.com.br. Nesta quarta-feira é a vez do município de Natal ter os números da sua realidade eleitoral de momento divulgada a partir das 8h15 da noite, logo após o cenário político. Você poderá acompanhar através do canal TCM10HD, tcmplay.tv.br, canal do YouTube da TCM, além de todas as informações através do grupo de rádios da TCM, redes sociais e, é claro, o portal TCM Notícia. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação. Tá aí, meu amigo, disputa acirradíssima em Açu. Os detalhes desta pesquisa você acompanha lá no TCM Notícia. E hoje tem esta pesquisa de Natal. Vamos ver como é que está a disputa, que está entre três principais nomes: Carlos Eduardo, Paulinho Freire, Natália Bonavides. Será que vai ter segundo turno? Como é que isso vai ser, né? Eu estava puxando aqui e em Natal, em 2020, né, nas últimas eleições municipais, foram 13 candidatos à prefeitura. 13. Neste ano nós temos 6. Diminuiu aí metade, né? Mas continua aí com um grande número de candidatos. Pesquisa TCM-TS2 Natal, daqui a pouquinho, 8h15 da noite. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje com Hugo Fonseca, é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. Está conversando conosco através do Skype, é o tio do Heitor,
se eu não estou enganado, e vai trazer informações com relação à divulgação de pesquisa feita aqui, um levantamento, na verdade, um boletim de petróleo e gás natural, arrecadação de royalties no segundo trimestre de 2024. Eu dei uma informação equivocada no início aqui do nosso programa, é o segundo trimestre, tá bom? E vamos já trazer esse número, porque o Rio Grande do Norte registrou um crescimento na produção de petróleo e gás natural no segundo trimestre. É importante a gente observar esta produção. Hugo assumiu agora recentemente, né, a Secretaria Adjunta, aí de Desenvolvimento Econômico, estava no setor energético da Secretaria. Hugo, explica para a gente sobre esta produção, né, esse resultado que foi divulgado aí através deste boletim. Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, obrigado aí pelo convite da TCM, né, a primeira vez que estou aqui conversando com vocês de forma ao vivo, né, é importante aí a gente ter essa ferramenta para divulgação dos dados, de mais um dos dados que a SEDEC divulga bastante. E toda semana nós temos publicação, dados do setor mineral, balança comercial, geração de emprego e renda, né, setor de energia, e essa semana nós publicamos aí o dado sobre o setor de petróleo e gás no estado do Rio Grande do Norte, referente ao segundo trimestre do ano 2024. Lembrando que essas publicações nós estamos fazendo há quase 2 anos e meio, né, mas fazendo séries, inclusive séries históricas, acompanhando aí a retomada do crescimento da atividade, a retomada da atividade de petróleo e gás no estado, né, com prospecção de crescimento com a chegada de novos players, novas empresas no setor aí de petróleo e gás no estado. A gente percebe aqui neste dado divulgado que a produção de petróleo aumentou 4%, resultando em um acréscimo de 105 mil barris em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a produção de gás natural teve um aumento mais expressivo, alcançando 26% de crescimento, com um adicional de 20.477 mil metros cúbicos. Está no relatório, que inclusive explica quais as empresas, né, as operadoras aí de produção. O que esse dado traz, Hugo, com relação a esta produção, esse aumento, né, em comparação com o ano passado? Existe também uma comparação mês a mês, mas o que ela significa de acordo com as perspectivas de produção aqui no Rio Grande do Norte? Perfeitamente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estávamos com um declínio novamente na produção de petróleo e gás no estado, né? Houve de 2019 para cá a inserção de novas empresas no setor de produção de petróleo e gás no estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos cerca de 6 empresas atuantes no setor, a gente chama de produtores independentes, que ocupam basicamente o espaço deixado pela Petrobras na venda do Polo Potiguar, embora que a Petrobras ainda continue no estado operando apenas cerca de 2 campos ainda no offshore, né, dividindo juntamente com outra empresa privada também o setor offshore. Mas, especificamente, o que nós verificamos com esse crescimento de 4%, principalmente na produção em terra, isso é uma consequência dos investimentos nas campanhas, principalmente de perfuração de novos poços de petróleo nas regiões, em virtude para aumentar a produção desses campos que já são considerados maduros, e principalmente a recuperação de alguns ativos que estavam basicamente paralisados ou que tinham sido suspensas operações pelas empresas anteriores que detinham a operação, em virtude que não tinha interesse relativamente econômico na produção. Então, com a chegada com esses novos players, essas novas empresas, houveram recuperação de ativos, poços foram recuperados, linhas de surgências foram implantadas, recuperação de gasodutos nesse processo tudinho, e, consequentemente, a perfuração de novos poços fizeram com que o trimestre houvesse uma recuperação desse trimestre e a gente chegasse a 4% da produção. Recuperação de 4%, um aumento de 4% na produção de petróleo e cerca de 26% na produção de gás natural. Lógico que quando a gente vai para a somatória, no estado a gente analisa o setor, tanto o setor em terra como no mar, como a gente chama onshore e offshore, a produção de gás vai para 17% em virtude da composição final do cálculo como um todo. Mas é um sinal que
que tem em relação, principalmente aí, no tocante o apoio que o Estado vem dando à recuperação desses ativos, a atração de novos investimentos chegando no Estado do Rio Grande do Norte, a recuperação, o início da recuperação da cadeia produtiva do setor de petróleo e gás, e isso, consequente, já se resvala nos números que são apresentados no trimestre. Quando a gente vai para o semestre, quando a gente analisa o semestre, temos um certo número negativo, em virtude ainda desse processo ainda de recuperação, de altos investimentos ainda que estão sendo feitos ainda na recuperação de alguns ativos, principalmente alguns campos ainda que precisam ter investimentos maiores, com mais perfuração de poços, para que a retomada aconteça de forma mais homogênea e a gente tenha aí um fechamento do ano mais positivo. Vamos agora trazer informações da Câmara de Vereadores de Mossoró. A sessão hoje do Legislativo moçoroense durou apenas 24 minutos. Essa foi a última sessão antes das eleições. Quem traz mais informações é o repórter Danilo Queiroz. O plenário vereador João Níceras de Moraes está na iminência de talvez uma de suas grandes mudanças nos últimos anos. A 58ª sessão, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, representa a última antes das eleições que definirão os 21 vereadores que estarão ocupando as cadeiras aqui no plenário da Casa. Estiveram presentes nessa sessão o presidente da Câmara em exercício, no momento da sessão, Marcruti da Maísa, e os vereadores Rosaniel Mesquita, Pablo Aires, Marleide Cunha, Tony Fernandes, Lucas das Malhas, Marrom Lanches, Wisnes do Gás e Francisco Carlos, numa sessão que durou aproximadamente 24 minutos a 58 dessa legislatura, que acabou encerrando mais cedo por falta de quórum, já que havia apenas 9 vereadores presentes do plenário para as discussões da ordem do dia. Esse é um momento crucial, porque alguns vereadores, estando eles presentes ou não, podem ter dado, talvez, suas últimas palavras enquanto vereadores dessa casa nessa legislatura. Claro que vão haver outras sessões após o fim das eleições, mas eles já vão sabendo que o tempo aqui no plenário está contado. 17 parlamentares tentam a reeleição neste ano de 2024 e com apenas 21 cadeiras em disputa, caberá ao eleitorado de Mossoró avaliar a performance de cada um desses vereadores e decidir quais voltam e quais não estarão no plenário para os próximos 4 anos. Agora é com você, eleitor. Danilo Queiroz, para o cenário político. Aí, meu amigo, Danilo falou sério agora, viu? Agora é com o eleitor, de fato. O que foi para ser julgado através do trabalho de cada parlamentar, né, já passou. Foi a última sessão hoje, o último dia de sessão, né? Deveria ter sido hoje. E agora é só o dia 6 de outubro para saber quem que renova o mandato, quem que vai chegar, né? Que vai vir como novidade. Vamos aguardar, né? Para a gente compreender melhor. Tem vereador que não falta sessão, tem vereador que sempre que pode falta, se ausenta. E o eleitor sabe muito bem disso. Bem, desculpa. Segundo determinação do STF e do TSE, os eleitores de Mossoró poderão usar transporte público de maneira gratuita no dia da eleição. Acompanhe. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito autorizou a concessionária Cidade do Sol a realizar a operação especial no próximo domingo, dia 6 de outubro. Todos os bairros terão as suas linhas normais operando e algumas com alterações para facilitar mais ainda para o eleitor, como é o caso do Nova Vida, do Sumaré, do Van Rosado, que vão passar pela UERN, vão até o UERN e a UFERSA, e passando ali perto da FRN para atender outras escolas também, que são zonas eleitorais. E a região ali do Abolições, Santa Delmira, Redenção, nós fundimos com a linha Abolição 5 e dobramos a frota. Então, exatamente para ter uma maior oferta, ter uma menor espera e, com certeza, nós vamos conseguir atender muito melhor. E as demais linhas, todas elas estarão operando, começando às 7h30, com exceção do Nova Vida, que começa às 7h, e vão até às 17 horas, saindo do centro. Então, na verdade, estão indo de 17h30 até às 18 horas. Irão operar as linhas Sumaré, Santa Delmira, Redenção,
Planalto, Nova Mossoró, Van Rosado, Nova Vida, Universidades, Odete Rosado, Shopping e Bom Jesus. As operações das linhas têm inícios próximos às 7 da manhã e vão até às 5 da tarde, horários inseridos dentro da logística do voto neste ano, com as votações iniciando-se às 8 da manhã, indo até às 5 da tarde em todo o país. Durante a operação das eleições por parte da Cidade do Sol, as entradas deverão ser feitas pela porta da frente, onde a catraca irá colher dados para futuras operações de gratuidade realizadas pela empresa em Mossoró. É importante demais que todos realmente acessem pela porta da frente e passem na catraca, porque esse registro vai nos dar o quantitativo para que a Secretaria de Transporte e Trânsito e a própria empresa se baseiam para as eleições futuras e com certeza melhorar o serviço. Então é fundamental, porque nos ônibus nós temos catracas eletrônicas, que é a bilhetagem automática, e através dessa bilhetagem nós vamos constatar e vamos registrar os passageiros por viagem que rodaram naquela linha. Da mesma forma que o nosso GPS vai registrar as viagens, se saíram todos no horário, se a velocidade foi cumprida, ou seja, vai ser uma fiscalização e um acompanhamento muito grande para aprimorar os próximos serviços. As informações completas sobre as linhas operantes e seus horários estão disponíveis no Instagram da concessionária, no @Cidade do Sol Oficial. Tá, a informação que a gente deu ontem e foi atualizada aí com os detalhes nesta reportagem do Danilo Queiroz. Vamos voltar à nossa entrevista com Hugo Fonseca, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. Está por Skype, direto de Natal, aqui ao vivo conosco. Secretário, com relação à geração de emprego, né? O senhor falou que existe agora esse investimento, né? O retorno do investimento na produção de petróleo e gás no Rio Grande do Norte com relação à geração de emprego. Porque existia um temor quando da venda da Petrobras do Rio Grande do Norte, de que iria precarizar o emprego nesta área, de que iria, de fato, diminuir os empregos no setor. Qual é a avaliação do governo do Estado neste aspecto, neste sentido de geração de emprego? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós aumentamos agora a quantidade de empresas atuando no setor. Houve uma estratificação do setor hoje, com várias empresas atuando. Hoje nós temos 6 empresas atuando, entre elas. As principais sedes, a gente conseguiu manter a concentração dessas sedes em Mossoró, né? Nós temos aí a Petro Recôncavo, que opera Potiguar, nós temos a 3R Petróleo, que tem sede administrativa e operacional em Guamaré, que agora é a Brava. Temos Petro Victório Energy e outras tantas que estão com sua operação ainda no polo Mossoró e, consequentemente, vem realizando as contratações, né, e ampliação do seu quadro, até porque, com a perfuração de novos poços e a recuperação dos ativos, isso exige cada vez mais de mão de obra qualificada e a expansão do seu quadro técnico para poder dar o suporte. Só para você ter uma ideia, com a quantidade hoje, se a gente fosse emitir a quantidade de pedidos das empresas para emissão de novas perfurações de poços, daria cerca de 20 solicitações de perfuração de poço por mês, né? Ou seja, nós teríamos que ter 4 ou 5 sondas operando simultaneamente para dar suporte pelo menos até o final de 2026, que nós temos várias campanhas aí de perfuração de novos poços. Então, a previsão é que a gente tem uma consideração do aumento da contratação de obra, justamente para suprir a demanda que a gente vai ter, que já está se apresentando, né, de crescimento novamente da atividade. Lógico, isso vai depender, ainda tem cenários econômicos, porque nós estamos lidando com a commodity e é internacional. Tem questões que envolvem de conflitos geopolíticos, tem questões econômicas de recuperação do país e vem se demonstrando, os números mostram que haverá um crescimento econômico no país nos próximos anos. Temos aí a previsão do PIB chegar talvez aí o país rompa aí pelo menos os 12,5, chegando a quase 3, é uma possibilidade. E isso aquece do ponto de vista a economia, porque demanda para o setor industrial, e o petróleo ainda, como é uma fonte ainda que não existe uma substituição para esse tipo de recurso para determinados
produtos manufaturados que precisam dos derivados do petróleo, ainda haverá, sim, uma demanda significativa e, consequentemente, haverá demandas, principalmente aí, de aumento de produção para poder dar suporte a esse processo. Outro lado importantíssimo colocado é porque já a partir de 2029, 2030, nós já vamos começar a ter a queda de produção no chamado do pré-sal como todo. Né? Os dados mostram que a partir de 2030, 2031, haverá uma queda no declínio da produção desses campos maiores, que é o do pré-sal. Então, vai exigir muita demanda, não só da própria Petrobras de descoberta de novos campos, como a margem equatorial, que está próximo, que é aqui, começando aqui pelo estado do Rio Grande do Norte, mas também de novas descobertas também na produção do petróleo também em terra, para fazer face à própria demanda da indústria nacional. Sentido, né, de produção, você fala nesse quesito da busca de novos poços, inclusive no mar, e tem um campo que é bastante visado, né, na produção de petróleo no Brasil, que é o campo de Pitu, né? Se não me falha a memória. Como é que tá esse processo? Porque chegou a vir sonda, chegou a existir um estudo sobre esta produção, o que vai permitir o Rio Grande do Norte ter produção em terra, com empresas privadas, e no mar, com a Petrobras. Como é que está o andamento dessa produção em alto mar? Bom, a campanha a parte de prospecção, né, de análise foi concluída agora de perfuração de poços. Foram perfurados 2 poços, né, Pitu e Pitu Oeste, e outros que, perdão, Pitu Oeste, esqueci o nome agora do outro técnico, nome, se eu não me engano, e esses poços já foram perfurados. Agora, a Petrobras, nós tivemos já pelo menos algumas reuniões já com a Petrobras, e mês atrasado tivemos reuniões com a própria nova presidente da Petrobras, a Magda Chambrilat e toda a sua equipe, né, para fazer uma análise do que foi a campanha de perfuração, do que foram descobertas, foi descoberta a incidência de hidrocarbonetos, a existência de petróleo, e o que a Petrobras está fazendo agora é fazer a análise, a avaliação do reservatório, de certificação, para que ela possa apresentar à Agência Nacional do Petróleo, para que a Agência Nacional do Petróleo, após a entrega do relatório, possa autorizar todo o plano de exploração, lógico, tendo toda a viabilidade, a exploração na margem equatorial, começando aqui pelo estado do Rio Grande do Norte. Esse processo, naturalmente, dura em torno de 3 a 4 anos, esse processo da avaliação até a autorização para o início da exploração. O que se vem se desenhando, que o perfil da margem equatorial é que você não tenha poços com grandes produção, você tenha poços de pequenos a médios de produção que vai ter que ser desenvolvida toda uma estrutura para conectar esses poços e, consequentemente, viabilizar a produção dele em escala. Essa é o encaminhamento inicial quando a gente tem uma análise da margem. Mas, inevitavelmente, a própria necessidade da própria Petrobras no tocante de descobrir novos reservatórios, de poder explorar isso, em virtude da própria perspectiva já de queda da produção do pré-sal, e ela precisa voltar a investir em campos, em campos menores, para poder ter justamente aí a garantia de ter a atividade e a produção de petróleo para fornecimento aí para o Brasil como um todo. Atenção, daqui a pouquinho tem divulgação da pesquisa da corrida eleitoral de Natal. Pesquisa TCM-TS2, mostrando o atual cenário, a radiografia, né, como diz o Edson da TS2, lá da capital. Quem é que vai para o segundo turno? Vai ter segundo turno? Daqui a pouquinho a gente vai ter esta divulgação ao vivo aqui, através do canal TCM, também na rede TCM de rádios e no YouTube aqui da TCM. Você confere todas estas informações também no nosso portal tcmnoticia.com.br. Vamos às agendas dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, quinta-feira, 3 de outubro. O candidato Alisson Bezerra, que tem como vice Marcos Medeiros, da coligação Mossoró do Povo, nesta quinta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, realiza caminhada na zona rural.
nas comunidades Puxa Boi, São João da Várzea, Cumurupim, Passagem do Rio e Picada. Virando, nós temos agora a agenda do candidato Genivan Vale, que tem como vice Nayara Gadelha, da coligação Mossoró de Verdade. Nesta quinta, a partir das 7 horas da manhã, tem caminhada na zona rural, no sítio Melancias. Virando, temos agora a agenda da candidata Irmã Seição. A candidata não enviou a agenda aqui para o cenário político. Temos agora a agenda do candidato Laurence, que tem como vice Carmen Júlia, da coligação Mossoró Mais Forte. Nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, tem caminhada no bairro Nova Descoberta, a saída do final da rua Alberto Maranhão. Também às 8 horas da manhã tem adesivaço Pit Stop nos bairros Santo Antônio, Barrocas, Estrada da Raiz e Paredões. Às 2 da tarde tem comícios relâmpagos nos conjuntos Cidade Oeste e Cidade Verde. Às 4 da tarde tem caminhada carreata nos bairros Paredões, Bom Jardim, Barrocas, Santo Antônio e Estrada da Raiz. A saída é lá da rua Marechal Deodoro. Vamos agora para a agenda do candidato Victor Hugo, que tem como vice Marrocos, do partido UP. O candidato não enviou a agenda. Amanhã, quinta-feira, dia 3 de outubro, é feriado referente aos mártires de Cunhaú e Uruaçu. É um feriado estadual. Segunda-feira, dia 30 de setembro, foi feriado aqui em Mossoró, feriado da abolição, data magna aqui do município. Amanhã, quinta-feira, já tem outro feriado estadual. Então, a gente vai aqui trabalhar normalmente, viu? Para você que acompanha aqui a nossa programação, a gente só não vai ter o cenário político ao vivo. Ao invés do cenário político, né, com nossas entrevistas, a gente vai apresentar a pesquisa TCM-TS2 Mossoró. Então, 7h15 da noite, até um pouco mais cedo, 7h15 a gente vai trazer a terceira e última pesquisa TCM-TS2 da corrida eleitoral de Mossoró. Beleza? Combinado? Feriado amanhã, vai ter Jornal da Manhã na TV, no rádio, tem o Meio-Dia TCM também, lá no 95 FM. A gente vai ter aqui o TCM Pesquisa ao invés do cenário político. E a gente volta com o cenário político ao vivo na sexta-feira, já mostrando a preparação da nossa cobertura para as eleições 2024. O pleito vai ser domingo, hein? Então já está todo mundo nessa expectativa. Amanhã também, só para lembrar você que nos acompanha, amanhã, quinta-feira, dia 3, é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. E também o período das inserções dos candidatos ao Legislativo e Executivo no rádio e também na TV. Então, amanhã acaba esta propaganda. Mas a propaganda do candidato, né, de pedir voto, pode seguir até o sábado, entregando panfleto, realizando ali atividades de campanha. Beleza? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Hugo Fonseca, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte. E dando uma olhada neste boletim que foi divulgado, Hugo, a gente percebe aqui, né, a relação distribuição de royalties desses municípios produtores. E chamou a atenção aqui o município de Felipe Guerra, né, que foi quem mais recebeu royalties aqui no estado, 7.364.000. Depois veio Açu, com 5.374.000, e Mossoró, 4.989.000. Tibau, aqui pertinho, também recebeu um dinheiro bom aí, viu? 4.989.000. Bem, aumentou a produção, aumentou o royalties, é nessa relação, Hugo? Basicamente, o royalties ele depende da produção. Se eu tenho um aumento da produção, consequentemente, e das atividades, porque não é só a produção de petróleo e gás, e sim a produção, mas sim os equipamentos também, de certa forma, que interferem, você também termina recebendo royalties pela questão do impacto vinculado à atividade em si. Hoje, no estado do Rio Grande do Norte, nós temos cerca de quase 100 municípios, um pouco mais de 100 municípios que recebem royalties de petróleo e gás no estado, seja por ter uma linha de surgência passando por ele, seja porque tem um gasoduto, seja porque tem um poço de petróleo, enfim, são uma grande quantidade de municípios, dos 167, você ter quase 100 municípios que recebem royalties. Isso significa que a atividade de petróleo e gás ela tem uma importância significativa para a economia do estado e principalmente para os cofres dos municípios que são alvo.
Lógico que no boletim nós destacar 100 seria muito grande, mas focamos nos principais, praticamente os 20 maiores municípios que receberam recursos, né, provenientes dos royalties nesse trimestre. E lógico que Felipe de Guerra ele se destaca desse processo. É até interessante porque no momento que a gente fez isso, ele é acostumado ao Mossoró, principalmente ali na frente, tudo, mas em virtude dos investimentos, perfuração de poços, novos investimentos em infraestrutura que perpassam por Felipe Guerra, e ela terminou recebendo esse trimestre a maior quantidade aí de investimentos e, consequentemente, recebendo aí uma maior arrecadação de royalties, né, pela atividade de petróleo e gás. O Estado também recebe royalties? É uma curiosidade que eu tenho, porque os municípios... Também recebe. O Estado também recebe royalties, isso é importante também colocado, né? A divisão tanto para o Estado como também para o município, né? Isso aí tem uma proporcionalidade que é determinado por lei e por instruções vinculadas à Agência Nacional do Petróleo, que determina a proporcionalidade e como se dá o repasse da distribuição dos royalties. Falando da questão do hidrogênio verde, como é que está esse assunto? Porque é um assunto que foi bastante trabalhado, até mesmo divulgado pelo governo da professora Fátima, e a gente tem observado que existe um interesse muito grande no assunto, né, por parte das indústrias, por parte desta produção. Estamos posicionados onde neste quesito hidrogênio verde? Eu diria até que a gente está muito bem posicionado, né? A gente fez... Quando a gente está falando aqui de hidrogênio, não estamos falando de agora, tem todo um planejamento energético que está sendo executado desde 2019 para a diversificação da nossa matriz energética. Até 2019, nós tínhamos a principal fonte de geração de energia eólica, né? E aí isso aí é claro e tácito pela quantidade de projetos hoje em operação. Mas nós apostamos muito na diversificação e atração de investimentos, porque nós entendemos que se a gente diversificar com novas fontes, como eólica, solar, biomassa, hídrica, você consegue trazer novos nichos de investimentos e ampliar toda uma cadeia que hoje tem de valor para o setor renovável no Estado. Tanto que hoje a principal fonte de investimentos em geração de energia renovável no Estado agora é a solar fotovoltaica. E tende a solar fotovoltaica nos próximos 3, 4 anos, se continuar com o fôlego que está sendo dos investimentos, ela inclusive superar a potência instalada em eólica, né? Mas lógico que isso depende também do quadro que vai ter, se a atividade eólica ela conseguir ter mais competitividade nos próximos anos. Mas o cenário atual hoje, a solar hoje domina em termos de novos investimentos para a geração de energia. Mas nós avançamos, como é hídrica, hoje nós temos uma hidrelétrica funcionando no estado do Rio Grande do Norte. Quem diria isso? Um estado que luta com a seca, mas que sabe aproveitar os seus potenciais, e hoje nós temos uma hidrelétrica na Armando Ribeiro Gonçalves, gerando energia e contribuindo para o sistema elétrico nacional como um todo. Temos biomassa gerando energia. E a gente precisa se preparar para novas fontes de geração de energia. Entre eles, a que entra aí a questão do hidrogênio, né? O Estado ele fez um planejamento focado não só para atender a produção de grande produção de hidrogênio, que é medida no quilo, a produção do hidrogênio, para atender não só o mercado internacional, porque é uma demanda absurda que está tendo sobre esse tipo de fonte para propiciar a transição energética, principalmente na Europa, que vive um dilema muito grande, uma corrida absurda para sair da dependência de derivados de hidrocarbonetos, de petróleo e gás, para a fonte energética, mas também apostamos muito no mercado nacional, e principalmente em projetos de menor escala, porque nós entendemos que o projeto de menor escala você consegue tornar ele mais viável em um curto espaço de tempo. E isso foi uma estratégia de sucesso, e hoje nós temos o primeiro contrato hoje de fornecimento de hidrogênio assinado no Brasil, foi aqui no Rio Grande do Norte, entre duas grandes empresas, a CPFL Energia, que é uma das grandes distribuidoras no Sudeste de geração de energia, e a propriamente Cimento Bizu, que tem a fábrica mais moderna de produção de cimento aí em Baraunas, já instalada
que vai a empresa produzir hidrogênio para suprir a demanda energética da própria fábrica de cimento. Mas temos vários outros projetos em andamento, principalmente no município de Guamaré, Galinhos, Areia Branca, Macau. São grandes investimentos hoje que estão sendo feitos em desenvolvimento desses projetos que estão, em parte deles, grande parte, hoje na fase de licenciamento ambiental. Lembrando que é uma atividade nova, o Estado está desenvolvendo toda uma política ambiental para esse tipo de atividade, porque tem os seus certos riscos vinculados à atividade, que precisa ter todo o cuidado, e o órgão ambiental está tomando muito cuidado com isso, para que esses projetos eles possam ser licenciados, possam ter segurança, né, e possam, consequentemente, na escala de tempo adequado, eles começarem a implantação e operação e comercialização do hidrogênio. Você estava coordenador, né? Coordenador de desenvolvimento energético da Secretaria. Isso. Assumiu aí como adjunto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu cheguei a comentar uma vez aqui que, devido justamente a esta boa, digamos, colocação do Rio Grande do Norte no quesito geração de energia, né? Petróleo, gás, eólica, solar, necessitaria de uma secretaria específica de energia no Rio Grande do Norte. O governo pensa sobre isso ou continua como uma coordenação, continua fazendo parte de uma secretaria que, no caso, se torna imensa, né? Que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Hoje, a coordenadoria, que eu fazia parte como coordenador, ele tem uma parcela significativa hoje nas atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Mas a nossa intenção é desenvolver também outros setores. Estamos apostando muito no setor mineral, né? Hoje o setor mineral está despontando aí com investimento de peso, com chegada de multinacionais, chineses e canadenses, investindo pesado no Rio Grande do Norte, né? Mas necessariamente eu acredito que pela importância, eu acredito que naturalmente haverá essa possibilidade. Mas, em virtude hoje dos fatores que a gente envolve de custo, né, porque uma secretaria ele custa isso, você tem que ter servidores, você tem que ter estrutura para isso. E o Estado hoje ele precisa medir isso com muito caro para não onerar os custos. Enquanto a gente pudermos fazer esse planejamento e execução, e que estamos fazendo, eu creio que a gente está fazendo muito bem, porque a gente está conseguindo trazer cada vez mais investimento, diversificar, e estamos aí apontando hoje no cenário nacional e temos reconhecimento até internacional como um caso de sucesso a nível até internacional de um Estado hoje que se preparou, que se desenvolveu, que tem políticas públicas, que tem planejamento principalmente, e hoje que tem uma equipe técnica que dá inveja a qualquer Estado ou até país. Nós recebemos delegações da Dinamarca, vamos receber agora em novembro uma delegação da Alemanha, em Portugal, para o Rio Grande do Norte, justamente porque muitas vezes eles querem entender como nós conseguimos chegar a esse processo e, principalmente, conseguimos dar essa guinada e preparar o cenário de diversificação ainda maior já a partir de 2032, que envolve desde a questão do porto indústria, eólico offshore, o próprio hidrogênio, metanol. O que tem de são novos mercados, são investimentos pesados. Estamos falando aí de investimentos na casa que superam os 60 bilhões na próxima década, já começando aí os primeiros projetos sendo instalados a partir de 2029 e que exige todo um planejamento e, consequentemente, é um setor que demanda mão de obra extremamente qualificada no governo, equipe técnica preparada, estruturada, para poder lidar de igual para igual com os outros estados e, principalmente, tornando o Rio Grande do Norte como protagonista desse setor de transição energética, não só no Brasil, mas também na própria América Latina, como exemplo de sucesso, de case de sucesso de um Estado que se preparou para isso. Hugo Fonseca, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, né, porque é tema necessário de a gente falar aqui no nosso programa. Até a próxima, muito obrigado, boa noite. Obrigado, até boa noite. Semana que vem sai o Balança Comercial do Estado. Ou também quem tem interesse no setor econômico também da Balança, faço aí o convite para também ter acesso também ao boletim que vai ser publicado aí na página da SEDEC. Vamos acompanhar. Obrigado, até a próxima, secretário, aqui no nosso cenário político. A você de casa, a gente agradece a audiência, mas você fica aqui com a gente porque está chegando o TCM Pesquisa Natal. Uma ótima noite, um abraço.